brasileiros, russos, indianos, chineses, sul-africanos. População tão variada, unida por um laço invisível que atravessa continentes. O mesmo vínculo que faz das 5 nações emergentes um grupo articulado internacionalmente, o BRICS. Quando se fala em BRICS, a primeira imagem que surge é da união dos chefes de Estado. Mas, para além das relações diplomáticas, o grupo representa 40% da população mundial, deixando no ar a pergunta sobre qual o espaço destes cidadãos e cidadãs nas discussões e decisões tomadas no âmbito do BRICS. Existe muito pouco espaço. Muitas vezes, esses espaços fundamentalmente são espaços nos quais os governos instrumentalizam a agenda e chamam alguns componentes da sociedade civil dos países para participar e discutir a partir de pontos previamente definidos pelos próprios governos que não representam nem a riqueza dos debates no seio da sociedade civil, nem necessariamente trazem à tona a crítica que a sociedade civil possa ter com relação aos diferentes tópicos envolvidos na negociação dos BRICS. Esses países são muito diversos do ponto de vista político e dos seus próprios interesses. Você tem uma China e uma Rússia, que são países enormes e, na verdade, com governos de perfil autoritário, né? E muito fechados nas perspectivas de participação da sociedade civil, etc. Você tem a Índia, uma democracia, a maior democracia do mundo, mas, ao mesmo tempo, sabendo com todas as dificuldades que uma tal democracia tem, com o grau de pobreza, de miséria, de falta de educação que tem a própria população, que, nesse sentido, se aproxima mais do Brasil e da própria África do Sul. Então, são países com muitas dificuldades internas, políticas, sociais e econômicas, como para ter essa clareza. Eu diria que são as sociedades civis no plural, e no plural tanto em cada um dos países, quanto quando elas se encontram nos espaços internacionais, as margens das cúpulas oficiais, elas também são plurais, muito diversas. Orientações políticas distintas, temáticas distintas, visões do que deveria ser o BRICS ou que não deveria ser o BRICS. Então, eu diria que são no plural. Em meio a essas diferenças, os movimentos sociais tentam encontrar espaços de articulação. O Grupo BRICS foi fundado em 2009, mas a sociedade civil não se deu conta da possibilidade de disputar esse espaço logo no início. A consciência veio à tona 4 anos depois. No Brasil, ao menos no Brasil, os BRICS ainda não chamavam a atenção dos movimentos sociais. Isso não era algo que pudesse ser, vamos dizer assim, um objeto de trabalho, de luta ou de reivindicação, né? Mas passa a ser, a partir desse encontro na África do Sul, especialmente apontando para os avanços de projetos extrativos, ou seja, o setor de mineração, petróleo, com uma série de problemas trabalhistas, greves que na África do Sul são muito frequentes, mas também uma série de problemas ambientais e de impactos em comunidades camponesas e locais. Então a cúpula de Durban na África do Sul foi a cúpula que, ao meu ver, marca aí a atenção dos movimentos sociais para os BRICS. O BRICS tem fóruns instituídos para diferentes discussões. A sociedade civil busca seu espaço privilegiado de atuação. A ideia é de você criar um fórum autônomo, que possa, de alguma forma, funcionar não só como um observatório do que os governos estão fazendo em relação ao BRICS, mas também possa levar demandas da sociedade para que esse grupo de governos possa responder ou tentar responder de alguma forma. Políticas de igualdade, políticas de gênero, políticas que dizem respeito a financiamento de pequenos negócios. Mas, na prática, este é um objetivo ainda distante. A legitimidade do Civil BRICS, hoje existente, é intensamente questionada. E o que a gente vê é a criação de espaços puramente, digamos assim,
de fachada, vamos falar, né, que aparentam abrir o espaço da sociedade civil, porém não estabelece os canais e não faz deles espaços vinculantes que afetem a negociação de alguma maneira, que tenham chances de atingi-la. Neste cenário, surgem esforços para construir instâncias alternativas para os movimentos sociais, como o BRICS from Below ou a Cúpula dos Povos dos países BRICS. Nós temos chamado, eu e um colega sul-africano, Patrick Bond, chamado a atenção para a possibilidade de articulação do BRICS from Below, ou seja, o BRICS dos de baixo, os BRICS dos povos, que é necessário para a articulação de uma solidariedade internacional em torno de impactos de grandes projetos originados nas empresas e nos países BRICS, mas que é difícil se consolidar. Além do BRICS from Below ou da Cúpula dos Povos dos países BRICS, há quem aponte que a pressão da sociedade civil pode se dar de forma diversificada. Vejo como a participação social como existindo tanto no âmbito das cúpulas, e que são momentos de muita visibilidade, de grandes encontros, mas também ao longo do ano, em espaços mais setorializados, mais diminutos, e eventualmente com mais possibilidade de um diálogo mais profundo temático, né? No caso da saúde, no caso do próprio Banco de Desenvolvimento. E a sociedade civil brasileira, como se movimenta neste tabuleiro? A avaliação é de que sofreu um revés com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Estávamos avançando numa perspectiva de cada vez maior integração dos povos que compõem os BRICS, e isso significasse cada vez uma pressão maior nos governos para que essa presença da sociedade civil fosse maior, fosse mais nítida, né? Mas tivesse mais transparência nas negociações para a gente poder acompanhar de fato o que está se negociando. Mas o golpe no Brasil, eu acho que também traz impacto sobre essa perspectiva, porque não se visualiza nenhuma possibilidade, nenhuma abertura para esse tipo de presença. A conjuntura de crise não se dá apenas no Brasil. Em tempos de profundas transformações, quais as possibilidades de avanço em temas que dizem respeito às mulheres, trabalhadores e população de baixa renda? Esse é o tema do 6º e último episódio da série.